E temos também hoje entrevistado aqui conosco, escritor, também performer e produtor cultural. O nosso convidado de hoje, que está conosco, é o Matheus Borges, que tem um livro fresquinho saindo aí, que inclusive é bilíngue, né? Nós vamos contar essa história. Prazer te receber. Bom dia. Bom dia, Marilei. Prazer. Bom dia a toda a equipe do Conexão Alto Tietê. É sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre poesia, sobre literatura, sobre bem viver. Eu sempre digo que a literatura é também bem viver. Então vamos falar um pouco. Conta um pouquinho da sua trajetória, né? Porque você fala assim, eu sou poeta, né? Hoje em dia é tão raro você falar, eu sou poeta, né? Mas, por exemplo, você fala escritor, como é que começou tudo isso? Olha, eu sempre digo que sou poeta e não escritor, embora as funções sejam parecidas, mas eu entendo que o escritor tem uma rotina um pouco mais cadenciada de produção de textos e etc. Eu tenho uma rotina um pouco mais dilatada de produção de textos. O meu livro anterior é de 2021. E agora em 2025 eu estou lançando o meu terceiro título. Então a escrita vem para mim numa cadência um pouco diferente do que para um escritor que convencionalmente escreve todo mês, todo ano, todo semestre. Eu tenho um outro tempo. Então essa é a pequena diferença para mim. A minha trajetória começa com 10 anos de idade, eu escrevo o primeiro poema. Eu vou descobrir isso depois de muito tempo, mas o meu primeiro livro publicado de fato é em 2019, e daí 2021 e agora 2025 o terceiro título nessa edição bilíngue português e espanhol. Como que você escolheu, né, esse título do livro e como é que nasceu essa parceria do Brasil com a Argentina? Maravilha. Tem um grande amigo, poeta argentino, que é o Gabriel Penner, que já é um amigo de longa data. Ele também é das artes cênicas, assim como eu, então a gente já tinha trocas artísticas anteriores e decidimos dialogar a partir de poemas como cartas. E essas trocas foram gerando uma espécie de documento que a gente decidiu publicar. Então, a troca bilíngue traz o livro, uma parte em português com textos meus e a outra parte em espanhol argentino com textos do Gabriel Penner, nesse diálogo, assim, né? Textos que vão se complementando uns aos outros. Então, vai ser uma leitura bem agradável, acredito, para quem vai folhear o livro, vai ter essa experiência de se deparar com línguas diferentes no mesmo exemplar. E o que vai contar? A história de quê? Vocês trocam que tipo de carta? Certo. Eu começo a escrever esses poemas a partir da oralidade. Então é uma coisa que para mim interessa muito. Você comentou no início sobre a performance, né? Me interessa muito a possibilidade de performar esses textos poéticos. O que seria isso? Declamar esses textos em voz alta. Então, além daquela leitura no livro mesmo, que eu posso folhear, uma leitura mais introspectiva, me interessa também essa leitura em voz alta, ambientada num palco ou numa praça. Isso está muito dentro do trabalho que eu já desenvolvo há algum tempo. E também é uma conexão com ele também tem esse interesse. Então, a gente foi desenvolvendo textos que foram surgindo a partir de vocabulários, a partir de palavras, a partir de ideias do contemporâneo. Então a gente vai falar sobre aspectos da vida humana, vai falar sobre observações da natureza, vai falar sobre as fronteiras, esse tema, né, Brasil, Argentina, as línguas que permeiam esse universo das fronteiras. Então o livro vai trazer bastante coisa sobre esses temas do ponto de vista poético, numa métrica, a partir de rimas, a partir de uma concepção poética, que é diferente um pouco da concepção em prosa, de um artigo, né? Então a gente está falando sobre os temas, de alguma maneira, discursando sobre os temas, dialogando sobre os temas. Então a principal conversa é essa. De onde veio essa inspiração poética e de performance, né? Quando você fala em performance, eu me lembro muito de Maria Bethânia declamando Fernando Pessoa, por exemplo, né? Privilégio, né, Maria Privilégio, que eu tive o privilégio de assistir. Sim. Mas assim, como que é? Me mostra. Você faz um trechinho? Posso declamar um trechinho? Por favor. Eu sempre penso o seguinte, a poesia, além de ser lida, ela é algo a ser sentido, porque muito da poesia tem a ver com o silêncio. Né? Leitores de poesia têm um tempo de leitura também diferenciado, que é diferente às vezes do tempo da notícia, que é muito cadenciado, tudo acontece ao mesmo tempo, então tem muita informação. A poesia às vezes te convida a desacelerar, a respirar. Então tem um poema, por exemplo, que vai para o livro em que eu digo assim, todo dia um poema novo brota na minha boca.
Não o digo muito para não esfarelar o verso. É coisa pouca, sem muita instrução de rima. Se grito, rasga. Remendo, encolhe. É assim, assim é, ele sobra a mim e eu sobro a ele. Prova de que em poesia nem tudo se desperdiça. Um trechinho, né? O livro que vai sair tem aí, em média, 80 páginas. Essas 80 páginas são repletas com poemas os mais diversos. Alguns são mais longos, outros são mais curtos, mas a ideia é que eles se conectem entre si. Então, ao longo da leitura, quem experimenta essa sensação do poema também vai se deparar com silêncio, com páginas com uma palavra, com duas palavras. E aí você se depara com aquele quadro que é a tela, que é a página, e se pergunta, bom, para onde eu vou? Eu respiro, eu avanço para o próximo texto, eu posso anotar alguma coisa que eu senti. Então é um livro que convida a interação o tempo todo. Quem que te inspirou, né? Assim, de poetas mesmo? Olha, eu tenho algumas inspirações, naturalmente brasileiras, outras, né, gringas, estrangeiras, porque a gente também vai lendo literatura mundial, poesia mundial. Mas um dos grandes poetas que me inspira é brasileiro, chamado Manuel de Barros. É um poeta das minúcias, assim. Ele está interessado em falar sobre a delicadeza das coisas, sobre a observação demorada de determinadas coisas, principalmente do aspecto da natureza, aspectos da vida cotidiana, pensando num poeta que era sul-mato-grossense. Então, ele fala um pouco sobre esse ambiente dele e tal. Mas aí, claro, eu vou ler outras coisas, me interessa muito Fernando Pessoa, me interessa Patativa do Assaré, me interessam os poetas da oralidade, são esses poetas que vêm a partir da cantoria de viola, os repentistas brasileiros. Então são universos poéticos que sempre me inspiram e me trazem, de um ponto, a performance, a declamação dos textos, de outro também a estrutura métrica, a estrutura orgânica do texto, as rimas e etc. O brasileiro entende poesia? Entende? Eu acho que sim. Eu acredito que sim. Sente a poesia? Eu acho que sim. Eu diria que, de forma geral, a gente tem lido menos poesia, né? A gente lê outras coisas, lê a rede social, lê o feed, mas abrir mesmo um livro, se encantar com o livro, eu acredito que, infelizmente, a gente tem lido menos. Mas eu acho que esse é um desafio permanente. A gente está sempre, da perspectiva do escritor, a gente está sempre produzindo novas obras, sempre escrevendo novas ideias e, do ponto de vista do leitor, também descobrindo novos livros, novas obras. Eu acho que todo mundo já teve, ou se não teve, convido a ter a experiência de um dia se deparar com um livro que você não buscou, que você não procurou, que você não tinha pretensão de ler, mas aí parou na sua mão e você abre ele e diz, nossa, olha que incrível isso, vou ler mais uma página. Aí lê mais uma, aí você está no dia seguinte lê o livro inteiro e fala, caramba, que experiência eu tive aqui. Então eu acredito que a gente tem essa capacidade de leitura do poema, às vezes de uma maneira pedagógica também, por que não, né? Eu sempre trago a poesia como uma ferramenta também de letramento simbólico, de diálogo, de discussão de temas do contemporâneo. Então, além de ser uma representação estética, uma possibilidade de fruição, eu acredito que ela também é uma ferramenta de transformação social, de transformação de si, como eu disse no início, de bem viver, porque quando a gente está bem e se compreende, se percebe, se permite, a gente tá vivendo melhor, né? A nossa qualidade de vida melhora, a nossa autoestima melhora, o nosso bom humor melhora. Então isso tem muito a ver para mim com um bem viver. Eu sempre falo da poesia como como pequenas pílulas de terapia para a alma, assim, para mim é sempre muito nesse universo. Qual que é a dica, né, para as pessoas que não têm esse hábito da leitura? Porque é mais raro você ver uma mãe, um pai que está ali com um filho de 10 anos, lê isso, lê aquilo. A pessoa que não tem esse hábito da leitura, qual que é a dica para começar a se encantar pela literatura? Certo. Graças às novas tecnologias que a gente tem vivenciado, existe uma ferramenta, por exemplo, que hoje é muito comum e que há alguns poucos anos atrás a gente não tinha, que é um podcast, por exemplo. Podcasts são livros, né? Alguns deles podem ser livros em áudio. Então, a proposta desse novo livro, O Corpo Brurra, traz também a possibilidade de um audiobook. Então, no final do exemplar impresso, você é convidado a escanear um QR Code que te leva para um podcast onde esse audiobook
do livro traz não só os textos que estão escritos, mas uma espécie de trilha sonora para a sua leitura. Então você pode dar o play e enquanto vai folheando o livro, vai ouvindo a declamação, vai ouvindo a viola caipira que entra nessa estrutura do verso que a gente está trazendo. Então o meu convite, a minha sugestão para quem não tem o hábito da leitura é: busque novas formas de ler. Às vezes é um livro, mas por que não ler um poema na rede social? Por que não ler um poema a partir da audição desse poema, não perceber esse poema? E claro, o poema é uma das possibilidades para a leitura. A gente está falando aí de milhões de pessoas que estão lendo o tempo todo, 1000 informações, mas que às vezes não tem o tempo ou o hábito de dar atenção àquela informação como uma informação poética. Então, se você simplesmente se atentar a uma placa de trânsito, claro que uma placa de trânsito não é deliberadamente uma poesia, mas se você conseguir conectar aquilo e fizer uma leitura de mundo que conecte aquela placa de trânsito, ela pode de repente virar elemento de uma poesia. Então o meu convite é: leia, independente do que seja. E se puder, leia elementos poéticos, porque a poética também te revigora a alma, ela também te incentiva a olhar o mundo por outras lentes. De repente a ver um mundo melhor a partir de transformações que você pode oferecer para o mundo, mas que o mundo também oferece para você e que a gente vai aprendendo juntos, né? Quando que vai ser o lançamento desse livro seu novo? O lançamento é no dia 29, daqui a 2 dias, no sábado. A gente está fazendo esse projeto a partir de uma ação de política pública na cidade de Poá, uma lei Aldir Blanc, né? Que veio aí da pandemia, mas que segue ainda em voga. Muitos municípios estão elaborando suas evoluções dessa lei. Então a gente está executando lá em Poá. O lançamento vai ser no Bosque da Nova Poá. É bem fácil de chegar, então fica o convite também para quem está nos assistindo. O evento vai começar a partir de 11 horas da manhã e deve ir até 2h30 da tarde. A gente vai ter uma série de atividades acontecendo, apresentações culturais, além de um sarau com a declamação desse livro que eu estou comentando com vocês, que é o Corpo Brurra. E vai ser então no sábado, a partir das 11 horas da manhã, na Nova Poá. Nova Poá. No Bosque. No Bosque da Nova Poá. É muito simples de chegar. Entrada gratuita. Gratuita, é um espaço a céu aberto, tem muito verde, tem parque para as crianças. Então é um dia para vivenciar com a família, a poesia no parque, um dia de brincadeiras, um dia de cultura a céu aberto. As leis de incentivo à cultura ajudaram muito, né? Demais, são fundamentais, não só para a literatura, mas para todas as artes, né? A cultura tem um potencial não só artístico, mas também econômico, também de geração de renda, de capacitar profissionais, de levar formação, de levar, do ponto de vista editorial, uma série de profissionais envolvidos nesse trabalho que só leis de incentivo como a Aldir Blanc, por exemplo, podem incentivar. Conta pra gente como é que é viver de produção cultural no Brasil. Difícil. Difícil porque, infelizmente, ainda temos uma lacuna econômica entre grandes produtoras do mainstream e produtoras independentes ou pequenas produtoras fora dos eixos econômicos, das capitais, que é o nosso caso. A gente está produzindo aqui no Alto Tietê. Eu tenho uma produtora que desde 2015 produz não só os meus projetos, mas projetos de outros artistas, é a OK Produções. Então a gente vai vivenciando essa experiência do artista periférico, do artista fora das capitais, porque tem muitos trabalhos sendo produzidos, trabalhos com muita potência e trabalhos que estão almejando não só o regional, não só o local, mas o nacional, o internacional. Então, felizmente, eu tenho essa possibilidade de trabalhar com outros artistas. Sei o quanto é difícil, mas também o quanto é prazeroso e o quanto, na minha experiência, na minha trajetória, inclusive artística, é fundamental. Eu acredito que uma coisa vai sempre alimentando a outra, né? Enquanto poeta, eu me dedico a uma escrita mais definida, mais orgânica, mais estética. Enquanto produtor cultural, eu tento fazer cruzamentos, né? Pontes entre a produção estética de uma obra e a fruição dela, o compartilhamento com o público, oficinas pedagógicas, como que a gente faz essa itinerância pelos lugares onde a gente passa. Então, sempre acredito muito que as coisas estão caminhando sempre coligadas, né? E como é que está hoje o seu momento de poesia? E eu gostaria que você escolhesse, Matheus, um trecho para fechar a nossa entrevista
convidando as pessoas para degustarem. Eu falo que é degustação de poesia, sim, né? Sim, sim. Eu sou apaixonada por vários tipos de poesia, Fernando Pessoa é um deles. Maravilha. Mas eu gostaria que você fizesse essa performance para a gente fechar a nossa entrevista. Maravilha. Já agradeço o convite. Fico à disposição. Assim que o livro sair, eu trago um de presente para vocês. Obrigada. Fica o convite para vocês que estão aí nos assistindo a estarem com a gente no lançamento do dia 29. E aí eu vou me lembrar de um texto, pensando muito num pensador, num filósofo contemporâneo que me influencia muito também, que é o Ailton Krenak. Acabou de ser eleito agora, é o primeiro indígena brasileiro eleito para a Academia Brasileira de Letras, a ABL. Para mim, um marco muito significativo, e acho que para toda a história brasileira, pensar esse indígena como um acadêmico eleito, um imortal. E ele fala sempre muito sobre a natureza, né, sobre as ideias para adiar o fim do mundo. E pensando nessa provocação dele, eu escrevi o seguinte: terra é ciência. Terra é ciência. Quem planta flor, colhe flor. Quem planta espinhos, vá colher espinhos. A terra não negocia. Cada semente tem sua missão. Sementes no chão, a terra devolve. Então, faça a certeza daquilo que vai plantar, pois em breve a terra vem nos lembrar o gosto que o fruto tem. Eu sempre gosto de pensar na natureza como a minha maior inspiração, porque os ciclos se repetem, as coisas acontecem, tudo é de uma maneira muito orgânica. Às vezes parece distante e confuso na primeira observação, mas quando a gente se debruça sobre ela, a gente aprende demais. Então, para homenagear também o Ailton Krenak, eu fecho com esse pequeno poema que está no livro, hein? Inclusive, quem for no lançamento vai acompanhar ele na íntegra. Obrigada pela entrevista, Matheus Borges conosco hoje, e muito sucesso para você. Muito obrigado, querido. Muito obrigada.